Olá, sejam bem-vindos ao Semana do Legislativo. Você que não pôde acompanhar as sessões dessa semana, não se preocupe. Nós vamos mostrar agora os principais acontecimentos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E vamos começar com o Café com o Presidente, que é um canal institucional da Câmara, em que o presidente Walter Gomes leva ao conhecimento da população temas ligados ao Legislativo Municipal. Vamos conferir. Café com o Presidente, seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa agora mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem e você? Tudo bem também. Presidente, no programa de hoje vamos responder aí algumas dúvidas da população de Ribeirão Preto, pode ser? Pode ser, Daniel. Primeira dúvida vem lá do Luiz Alberto, dos Campos Elíseos. Ele quer saber a respeito da aprovação de leis aqui na Câmara. Como é que funciona, presidente? Daniel, respondendo a pergunta do nosso amigo, lá do nosso querido Campos Elíseos, essa dúvida é comum na maioria maciça da nossa população. Até por conta, Daniel, da limitação das prerrogativas do vereador, que não pode gerar nenhum tipo de despesa ao Poder Executivo. É comum a todos os vereadores, quando nos bairros, serem cobrados por um postinho de saúde, uma praça nova, ou uma escola, um campo de futebol. Houve épocas que esta Câmara era recordista de ADINs, as ações diretas de inconstitucionalidade, Daniel. De certo, muitas leis eram feitas em projetos desta natureza. O vereador, Daniel, propondo uma escola, um posto de saúde e qualquer aparelho público. Mas isso realmente é um fator limitador nas funções legislativas. Mas, desde as duas últimas legislaturas, Daniel, isso mudou. Hoje somos uma Câmara praticamente livre de ADINs e respondendo ao munícipe do Campos Elíseos, qualquer lei elaborada por um vereador passa por uma comissão de Constituição e Justiça, composta por 5 vereadores e seus assessores jurídicos que irão analisar caso a caso, antes de lei ir para votação em plenário. Eu mesmo, Daniel, já fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça e posso garantir, pela seriedade desse então, caso haja qualquer lastro de inconstitucionalidade, a lei nem vai para votação. Presidente, já o senhor Carlos Lima, do bairro Ipiranga, quer saber a respeito do como é feito o processo licitatório da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Daniel, respondendo à pergunta do nosso amigo lá do Ipiranga, toda licitação na Câmara passa por um processo de transparência conforme ditam as leis. Também é importante dizer que toda licitação da Câmara é pública e editada no Diário Oficial do município, à disposição de qualquer cidadão, qualquer jornalista, ou seja, a qualquer pessoa, Daniel. Para vencer uma licitação na Câmara de Ribeirão Preto, não só na Câmara, mas também na Prefeitura, a empresa basta estar qualificada tecnicamente aquilo que é da necessidade da licitação em voga. E por fim, Daniel, ter o menor preço que os concorrentes. Respondendo ao amigo lá do nosso querido Ipiranga, qualquer empresa no Brasil pode vencer uma licitação na Câmara. Repetindo, sendo tecnicamente qualificada e tendo o menor preço, até para que não haja nenhum tipo de favorecimento, Daniel. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até a próxima semana. Daniel, eu que agradeço, desejando um feliz come-fogo para toda a torcida, tanto do Botafogo como comercial, e que vença o melhor e que nós tenhamos paz no estádio e que tem certeza que vai ser um grande evento para Ribeirão Preto. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara e pela internet. O site é câmararibeirãopreto.sp.gov.br. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente.
seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Como você já sabe, o programa Semana do Legislativo é reprisado em horários alternativos no canal 61.4 nos finais de semana. Vamos agora ao resumo do que aconteceu na sessão ordinária de quinta-feira. Lembrando que na terça-feira não houve sessão por causa do feriado de Carnaval. Logo no início da sessão da última quinta-feira, a Câmara votou o requerimento do vereador Bertinho Scandiuzzi sobre a criação da CPI para investigar a prestação de contas da Prefeitura com relação à realização da etapa do campeonato da Stock Car na cidade. A solicitação foi negada. Foi votado e aprovado o projeto de lei complementar que cria 74 cargos efetivos de professores de Educação Básica 2 e Educação Básica 3. Também foi aprovado o projeto de lei complementar sobre a criação e extinção de cargos. Em seguida, foi aprovado o projeto de decreto legislativo do ex-vereador Coraúci Neto e outros, que concede o título de cidadania ribeirão-pretana ao médico José Vitor Nonino. Da mesa diretora, foi aprovado o projeto de decreto legislativo que suspende a execução da lei sobre a inversão das fases e quanto à publicidade das licitações públicas realizadas no município. Também aprovado o projeto de resolução da mesa da Câmara Municipal que autoriza o Legislativo a celebrar contrato de prestação de serviço de pagamento de fornecedores de bens e serviços de servidores com o Banco do Brasil. Maurílio Romano é o autor do projeto de lei denominando logradouro público ou próprio municipal de Dinorá de Souza Pedersoli, Naná, que foi aprovado. 2 matérias do vereador Bebé foram aprovadas. O projeto de lei que declara de utilização pública municipal a Associação de Basquete, Esporte e Cultura e o projeto de lei que denomina logradouro público ou próprio municipal de Otávio da Cruz de Oliveira. A equipe de reportagem da TV Câmara foi ao bairro Parque das Andorinhas para acompanhar o vereador Saulo Rodrigues. Os moradores reclamam de vários problemas de infraestrutura. Veja só. O vereador Saulo Rodrigues, acompanhado da secretária da Infraestrutura, Isabel de Farias, visitou o Parque das Andorinhas para analisar a falta de pavimentação adequada nas ruas do bairro. O vereador pede para que o bairro seja incluso nos beneficiados pelo PAC. Atendendo às reivindicações dos moradores aqui do Parque das Andorinhas, porque eles reclamam da iluminação que é ruim, eles reclamam também da via, principal via aqui, que é essa rua a qual nós estamos, sobre os buracos que tem. Eles consertam o buraco, vem uma chuva e o buraco continua. Então assim, eu estou aqui hoje com a secretária da Infraestrutura, a Isabel, que veio aqui presenciar de perto e ver a situação que os moradores estão, para ver a possível ação de poder fazer um recapeamento nessa via. Então assim, ela vai fazer de tudo para tentar trazer esse conforto a esses moradores. Mesmo acompanhando o vereador, a secretária não quis se pronunciar sobre o assunto. Já os moradores aproveitaram para fazer suas reivindicações. Nossa reclamação aqui hoje no bairro são os buracos que tem nas ruas, né? Fizeram um recapeamento aqui na rua e os buracos estão soltando todos. Vocês podem ver aí, ó, que está arrancando todo o recapeamento que eles fizeram. Então também pedindo também segurança para o bairro também, passar polícia aqui também, que não passa também aqui. E estamos pedindo também caminhão da Ambiental que passava aqui cada 15 dias, né? Fazendo a limpeza, catando os galhos, catando as sujeiras que tinha no bairro aqui. Não tem mais também, acabou. E a situação desses buracos aqui, uma rua onde que passa o ônibus passa aqui. Aqui está um ponto bastante crítico, né? Que gastaram uma verba aí com recapeamento, que eu acho que daria para poder fazer um recapeamento muito bom aqui, trocar até esse asfalto aqui, né? Então a gente está aí na briga, tentando ver se a gente consegue, né, mudar essa situação aqui, ver se alguém olha por nós aqui também, né? Porque está difícil a situação aqui. O problema maior aqui é a pista, né, da rua que está bastante danificada. Aqui é a rua que passa ônibus,
é rua que passa caminhão, é uma rua que tem curva, né? E todas as casas aqui sentem quando passa caminhões e o tráfego maior, porque treme todas as casas. E o conserto que eles põem no chão, que é a recapeação, é algo que sai logo com a chuva, com a passagem do trânsito, e fica todo cheio de pedra nas ruas e cai até nas casas. O motivo de nós estarmos aqui hoje é esse. Nós queremos colaborar com esses moradores para que amenize a dor deles, porque não é fácil. As pessoas chegam à noite aqui em casa, a iluminação precária, agora já está começando a ter assalto no bairro, coisas que não tinha. Isso para nós é lamentável, porque nós queremos uma iluminação boa, queremos um asfalto bom para que os moradores que moram aqui 30, 40 anos venham a ter uma vida de conforto. A lei dos trenzinhos, som alto à noite, crianças trabalhando nos trenzinhos, motivaram a vereadora Gláucia Berenice a criar uma lei que coíbe essas práticas. Dê só uma olhada. Você com certeza já se deparou no trânsito com um trenzinho, com música alta e muitas crianças. Até aí tudo bem, todo mundo gosta de festa, de comemorar aniversário, mas o problema é quando o trenzinho está na rua depois das 10 horas, com som alto, músicas inadequadas e funcionários crianças sem qualquer tipo de segurança. Preocupada com essas questões, a vereadora Gláucia Berenice criou a lei que dispõe sobre a exploração da atividade de recreativa por meio de veículos automotores e rebocáveis caracterizados e conhecidos por trenzinhos da alegria. Nós trabalhamos durante vários meses buscando um consenso, porque havia uma crise, né, com relação ao setor, principalmente os empresários que trabalham, né, que tiram seu ganha-pão com isso e trabalham de forma correta. Eles entendiam que a atividade ia ser proibida. Na verdade, a atividade ela foi regulamentada no sentido de garantir, né, tanto segurança, como também que eles trabalhassem dentro da legalidade. Porque eles vão precisar de apresentar um alvará de funcionamento, eles vão ter que estar recolhendo os impostos que muitos já recolhem, e com isso inibir a presença de outros que exploram e que também cometem excessos. Dentro dessa lei nós colocamos a questão do tipo de música que pode ser usada, as questões da segurança da pessoa que é transportada no trenzinho, e também com relação à velocidade, à altura, o horário, até que horário. É uma demanda, um clamor da população de Ribeirão Preto, né, que tem sofrido com esse tipo de abuso. Olha, nós estamos com um grande problema, a lei existe na cidade, mas não foi regulamentado quem vai fiscalizar, né, e quais são as sanções previstas, quem é que vai aplicar. E nós precisamos, na verdade, desse decreto de regulamentação, para que tanto a fiscalização geral da prefeitura como a polícia militar ela possa atuar de fato nesses casos. Tá, qual que ficou o horário permitido para o funcionamento dos trenzinhos? 23 horas, é o horário limite, né? E a altura do som também, né? Ele está regulamentado na lei. Então nós precisamos de ter todas essas situações muito claras, tanto para o dono, já está claro para ele, mas para a população, mas quem de fato vai fiscalizar? Tá, se no caso eu estou em casa, passo um trenzinho no som alto e já é mais de 11 horas, eu posso fazer alguma coisa ou ainda não? Então você pode ficar muito nervoso, muito irritado, né? Mas se você ligar para a polícia não vai poder fazer nada. Porque não foi regulamentado. Não foi regulamentado. Uma lei determina que o DAERP comunique pelas redes sociais da prefeitura onde faltará água na cidade. O vereador Bertinho Scandiuzzi, autor desta lei, falou como está o seu cumprimento. A falta de água faz parte da rotina de grande parte dos moradores de Ribeirão Preto. O problema, o ano passado, resultou até em exoneração do superintendente do Departamento de Água e Esgoto da cidade, o DAERP. Para evitar surpresas na hora de abrir a torneira de casa, o vereador Bertinho Scandiuzzi criou uma lei que dispõe sobre a divulgação pelo DAERP a falta de água nos bairros nas redes sociais da prefeitura. Com esta lei em vigor, a população estará sempre bem informada, sendo assim preparada,
podendo se programar no caso de corte do fornecimento de água, que tem sido comum em Ribeirão Preto. Graças a Deus já se tornou lei, a prefeita já sancionou esse projeto de nossa autoria. Tá funcionando? Olha, infelizmente não está na totalidade, porque você vê que há alguns setores da cidade que a rede social, através da rede social, a população ainda não está recebendo o comunicado da possibilidade de uma falta de água, para que a população se prepare, fica prevenida, né, preparando então o consumo da água em sua residência. Isso daí não está ainda na totalidade no município de Ribeirão Preto. O que tem necessidade é de realmente o pessoal encarregado nesse setor que então divulgue através da rede social, pelo cadastro do município de Ribeirão Preto, que a população tenha realmente o conhecimento no setor em que vai faltar a água, para que então a população, os moradores, principalmente a dona de casa, que preocupada com a família, né, fique preparada para se prevenir quanto à falta de água no município. A população tem cobrado. Sem dúvida. Foi um projeto de nossa autoria que a população viu com bons olhos, porque dessa forma, a exemplo da CPFL, quando falta uma energia em determinado setor da cidade, a população tem conhecimento antecipado que vai faltar o consumo de energia. E esse projeto nosso é relacionado, então, com a falta de água. E a população, sabendo que esse projeto foi aprovado na Câmara, quando nos encontra, cobra do governo municipal que isso seja colocado em prática na totalidade, em todo o município de Ribeirão Preto. Com essa informação, a população se prepara, fica prevenida contra o consumo por um determinado tempo, porque nós também não podemos entender que essa comunicação tenha que ser de uma forma definitiva, quer dizer, vai faltar água, mas por tempo indeterminado, não é assim. Tem que também dar uma expectativa do retorno do fornecimento da água. Foi bem recebido, então, esse projeto? Com certeza, a população, quando a gente encontra, os moradores sabem desse projeto, vem agradecer, e eu agradeço aos colegas da Câmara Municipal que, junto, aprovaram comigo esse projeto. A Prefeitura disponibilizou, desde o dia 1º deste mês, o SAC do DAERP, Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone. O número é o 115 e, por meio dele, é possível solicitar serviços e providências à autarquia municipal. O serviço funcionará de segunda a sexta, das 7 às 22 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 19 horas, em regime de plantão. A falta de sinalização preocupa moradores da Zona Norte de Ribeirão Preto. O vereador Bebé foi chamado para tentar ajudar a população. A faixa de pedestres está totalmente apagada. Os moradores sentem dificuldades de atravessar a Avenida Dom Pedro, uma das mais movimentadas do bairro. Uma avenida de grande porte como essa, grande movimento, muitas crianças, muitos pedestres, passa ônibus, moto, carro, tudo em alta velocidade, causando um desconforto para a população, para a sociedade. Faz 13 anos, 14 anos esse ano, vai fazer 14 anos, não tem. Você vê que não tem nenhum sinal aqui na rua, ali não tem mais faixa, os caras param aqui, a gente pede para tirar daqui, eles não obedecem. Estudantes desta escola municipal também sentem dificuldades para atravessar e pedem que a sinalização seja reforçada para evitar acidentes. O vereador Bebé esteve no local para ouvir os moradores. Você vê que, na verdade, inexiste sinalização em frente à escola Dr. Celso Charuri. Vários moradores, né, que usam inclusive aqui essa travessia, e o pessoal que frequenta a escola nos procuraram no sentido de poder fazer com que volte essa sinalização. Você vê que o movimento aqui na Dom Pedro, ela é bastante pesado, o movimento, principalmente com caminhões. E quem desce da rotatória no sentido bairro, centro, eles não param, eles descem numa velocidade muito alta, né? E, inclusive, algumas pessoas já foram até atropeladas aqui. E eu falei com o superintendente, o Dr. William Latuf, que é o superintendente da Transerp, e ele pediu para que os técnicos, né, o Dr. Fernando e o Dr. Reginaldo, estivessem aqui no local. Este engenheiro, representante da Transerp, órgão que cuida do trânsito da cidade, disse que em poucos dias a sinalização será feita no local.
Anualmente a Transerp faz a renovação da sinalização em todas as avenidas de Ribeirão. E para esse ano já estava programado para março renovar a sinalização horizontal desta avenida. É a nossa responsabilidade a manutenção da sinalização em 2.000 quilômetros de sistema viário municipal. A reportagem da TV Câmara vai continuar acompanhando este caso, junto com o vereador Bebé. A Transerp também informou que a sinalização será refeita no período da noite, para não atrapalhar o trânsito no local. O vereador Capela Novas foi o autor da lei que beneficiou a área verde do Centro Administrativo Maurílio Biagi. O legislador visou a preservação do parque e a segurança dos frequentadores. Confira na matéria. Quem conhece o Parque Maurílio Biagi sabe que lá é o local ideal para reunir a família ou amigos para desfrutar com descontração um pouco da natureza. Com ótima localização ao lado da Câmara Municipal, o parque disponibiliza muito espaço livre para o lazer dos adultos e para as crianças. Para a segurança dos frequentadores, o parque foi alambrado, preservando o patrimônio cultural, esportivo e de lazer. Foi construída uma pista de skate, pista pavimentada com asfalto, área destinada a sanitários públicos, quadras esportivas, obedecendo o horário para abertura e fechamento. Tudo isso é graças à lei de 2006, de autoria do vereador Capela Novas, que dispõe sobre a benfeitoria na área verde do Centro Administrativo Maurílio Biagi. Desde 2006, eu passava nesta área do Parque Maurílio Biagi diariamente. E a gente acompanhava os fatos policiais e todos os dias ali naquele local nós tínhamos estupro, tínhamos furtos, tínhamos roubos, lesões corporais e tudo envolvendo o meio daquela área porque estava em estado de abandono. Quando eu assumi como vereador, o primeiro projeto que eu fiz foi transformar, via lei, a área num parque. E trabalhei muito para o prefeito Elson Gasparini implantar o início da construção do parque. Veio a nova prefeita Darcy Vera, pegou em andamento a obra e executou e fez o fechamento do parque, fez os melhoramentos, as construções necessárias. E hoje a gente recebe mais de 10.000 pessoas nos finais de semana que participam. Então a administração pública ela tem que se preocupar em oferecer lazer à sociedade. Porque as pessoas não têm condições de ser sócia de um clube, de ter uma chácara, de ter locais para que a sua família participe desse lazer. Então o poder público tem o dever de manter estas áreas em condições das famílias participarem, ocuparem. Os frequentadores do parque reconhecem a melhora. A gente vem bastante aqui, só que o parque está sempre lotado. Isso quer dizer que o parque está bom? Tá bom. Acho bem legal, tem bastante criança brincando, bastante adulto frequentando, correndo, todos os horários. E eu gosto bastante desse parque, desde segurança, desde acomodação. Acho bem legal se sentir na natureza, né? Depois da série que esclareceu várias dúvidas a respeito da aposentadoria, o Jornal da Câmara iniciou nessa semana outro especial. Este vai levar a você conhecimentos importantes sobre o papel do Ministério Público na sociedade. Nós convidamos o promotor Luiz Henrique Passini para nos guiar. Doutor Passini, o que é que faz o Ministério Público? Bom, o Ministério Público ele tem, nós podemos dizer que existe duas fases. Nós temos um Ministério Público anterior à Constituição de 88, que tinha basicamente parte dos poderes que tem hoje, e a partir de 88 o Ministério Público passou a ser uma instituição voltada para os interesses públicos, parceira da comunidade, uma instituição que ganhou uma série de novas atribuições e que faz dela hoje algo muito grande. Nós temos ações no meio ambiente, temos a fiscalização sobre a probidade administrativa, nós temos a atuação criminal, que é aquela antiga que veio das origens do Ministério Público, titular da ação penal, não é? Que acusa as pessoas.
Mas além dessa, vieram essa gama de novas atribuições, consumidor, meio ambiente, arquitetura e urbanismo. Por exemplo, são os promotores que trabalham nessa área que vão trabalhar junto com o poder público, digamos assim, na fiscalização, para que as cidades tenham melhor qualidade, que tenha melhor mobilidade urbana, para que os loteamentos sejam feitos respeitados aqueles espaços que são públicos, praças, enfim. O Ministério Público hoje é um parceiro da comunidade, estamos lado a lado com vocês para que a gente possa transformar este país num país melhor. Você que é frequentador de bares e lanchonetes e gosta de molhos acondicionados em bisnagas, fique atento, porque a ingestão destes produtos pode causar graves problemas à saúde caso não estejam devidamente higienizados. Visando a solução disso, o vereador Valdir Vilela foi o autor da lei que obriga os estabelecimentos a oferecerem molhos em sachês aos clientes. Veja. Quem for a uma lanchonete e utilizar ketchup e maionese acondicionados em bisnagas de plástico corre um sério risco de ter problemas de saúde. Médicos alertam que o uso desses tubos, principalmente se estiverem sujos, podem causar desde um mal-estar a uma infecção intestinal. De acordo com a Vigilância Sanitária, o sachê é o mais seguro porque ele é de uso único e já vem de fábrica fechado. Ao contrário dos temperos que são colocados nas bisnagas. O uso de molho em bisnaga, principalmente em bisnagas que são retornáveis, que elas não são de uso único, é que elas precisariam passar por um processo de higienização que é muito difícil. Nesse processo de higienização, elas precisam ser lavadas, desinfetadas com produtos químicos ou com vapor, para depois serem reutilizadas. E devem ser guardadas a uma temperatura de no máximo 4 graus Celsius. Então esse processo ele dificulta muito o uso dessas bisnagas. E quando isso não é feito corretamente, favorece o aparecimento de várias doenças, principalmente as diarreias, as gastroenterites. Em Ribeirão Preto, uma lei de autoria do vereador Valdir Vilela torna obrigatória a distribuição de sachês de ketchup e maionese em bares, lanchonetes e restaurantes. E nós achamos por bem elaborarmos esse projeto em benefício da própria saúde pública, Porque enquanto os restaurantes ou carrinhos de lanche usavam aquelas bisnaguinhas, isso poderia dar margem a algum engraçadinho, ou de má fé mesmo, colocasse algum corpo estranho dentro dessa bisnaga, porque ela é de fácil manuseio, É só abrir a tampa e pode colocar lá dentro o que a pessoa desejar, E principalmente a nossa preocupação maior é assim com carrinhos de lanche, Porque a vigilância é mais difícil por intermédio dos próprios usuários, Mas de qualquer forma nós temos observado que esse projeto, depois de regulamentado, ele está sendo cumprido, certo? Nós temos observado em quase todos os carrinhos de lanche que às vezes ainda, apesar de ter as bisnagas, mas tem o sachê que fica pela vontade da exigência do próprio cliente, do próprio usuário. Mesmo com a disponibilização de sachês, grande parte da população ainda prefere as famosas bisnagas. O uso do sachê, por ser um produto industrializado e que passa por uma pasteurização, por um processo de descontaminação, vamos dizer assim, ele realmente reduz os riscos de ocorrências de doenças. Na ocorrência, essa lanchonete ela pode ser multada, pode ter apreensão e inutilização de produtos e pode, inclusive, ser interditada. Por que a senhora prefere o uso da bisnaga? Eu acho que é mais prático, Mais fácil. Põe um pouquinho, tem que ficar abrindo o saquinho. Mesmo com risco de contaminação? Mesmo com risco, Infelizmente, ainda todo mundo prefere a bisnaguinha. Eu acho que sim, viu? É porque até aqui nessa loja é servido assim, a gente não tem opção. Pelo menos eu não cheguei a perguntar lá
devido a já ter visto aqui. Aí quando tem assim a bisnaga, eu prefiro, mas daí aqui eu nunca me informei. Realmente eu não posso culpar a loja, porque eu nunca me informei. Aí a opção que a gente tiver é essa, a gente já vai usando. Termina aqui mais um programa Semana do Legislativo. Continue acompanhando as sessões e o Jornal da Câmara, que acontecem de terça e quinta-feira, a partir das 18 horas. Caso não consiga acompanhar ao vivo, nos encontraremos no próximo final de semana no nosso resumo semanal. Até lá!